A paz do Senhor Jesus, vamos para o nosso primeiro módulo, Servindo a Todo 2026, onde estamos falando sobre diáconos, servindo com excelência e honra a Deus, onde nesse primeiro módulo nós vamos falar aqui sobre o tema Seja Exemplo de Cristo. Quando lemos no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo dizendo: Ninguém despreze a tua mocidade, mas se tu o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo aqui está instruindo um jovem obreiro, um futuro pastor, um futuro evangelista, um futuro presbítero, que ele deve realmente ser um exemplo, ali naquilo que ele foi chamado, para poder fazer para o Senhor. E esse tema, o diácono começa sendo um exemplo. Nós precisamos entender que antes de servir aos outros, ele serve e vive os princípios do reino em sua própria vida. A pessoa acha que, primeiro, muitos acham que ser um diácono da casa do Senhor, vai se iniciar quando você for ali intitulado, apresentado, quando for realmente reconhecido por toda a igreja, que vai passar a exercer. E não é assim que funciona. Antes de ser separado diácono da casa do Senhor, o obreiro ele já está até exercendo algumas funções, já está se colocando, ali, em primeiro ponto, ele já está sendo um exemplo de Cristo Jesus, está procurando seguir os passos de Cristo. Então, o seu caráter, sua atitude e suas palavras devem refletir a presença de Cristo. Então, a pessoa, ela, quando está sendo observada para ser separado para o diaconato, aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã, ela deve ser uma pessoa que está sendo provada, até mesmo nas suas atitudes, nas suas reações, no palavreado, de como a pessoa está refletindo realmente a presença de Cristo. E nós precisamos entender que um dos pontos é viver os princípios bíblicos. Seja alguém que pratica a palavra de Deus no lar, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Um obreiro da casa do Senhor ele não é só reconhecido, um diácono ele não é reconhecido somente dentro do templo, ele é reconhecido também dentro da sua própria casa, onde começa ali o seu ministério, é dentro do seu ambiente de trabalho, e isso vai refletir na igreja, em todos os lugares por onde ele passar. Então, viver os princípios bíblicos não é só viver, isolado dentro da igreja, é viver fora da igreja. É alguém olhar e falar, nossa, essa pessoa é uma obreira é aprovada, porque ela é um exemplo de Cristo, tem as mesmas, reflete a presença de Cristo. Então, nós precisamos entender que isso é um ponto também de se observar quando vai separar alguém para ser um obreiro na casa do Senhor, ser um diácono na casa do Senhor. Outro ponto é que a sua vida, ela fala mais do que as suas palavras. Sua conduta, seu testemunho, sua fidelidade, influenciam e edificam os outros. Então, a vida dessa pessoa vai falar mais do que palavras. Muitos podem falar bonito, podem se expressar bem, ter uma boa oratória, podem viver uma vida realmente, que demonstre no seu falar, que aquele dali é capacitado, está pronto para ser um obreiro da casa do Senhor, um diácono. Porém, se a vida da pessoa, no seu ambiente ali familiar, no seu ambiente de trabalho, ela não reflete isso, nós precisamos entender que não há uma aprovação para que essa pessoa venha a ser separada para esse cargo tão importante, para essa função ao qual foi os primeiros diáconos separados para servir os órfãos, a viúva, para dar assistência ali na obra do Senhor. Um outro ponto é que a pessoa deve ser íntegra, e fiel. Então, a integridade no pouco, ela revela que você pode ser confiado também no muito. Então, não a pessoa, vez no pouco, a pessoa muitas vezes fala, não, mas é muito o que eu faço num determinado lugar, seja um serviço na igreja que esteja exercendo, seja um cargo de um departamento, seja algo que esteja fazendo, é muito pouco, ou então o que eu estou administrando hoje não tem muita importância, não se importe com isso, faça com amor.
e seja íntegro naquilo, seja fiel, né, naquilo que você foi confiado a você, seja no seu ali dentro da sua igreja, confiado pelo seu pastor, confiado pelo seu líder. Então, nós possamos lembrar, né, que você possa lembrar, você que já é um diácono, você que vai ser separado um dia para ser um diácono na casa do Senhor. Seu exemplo tem mais força do que suas instruções. Então seja um exemplo, como Paulo ele disse aqui para Timóteo, né, ser tu um exemplo dos fiéis, né? Seja alguém que aponta para Cristo em tudo que você faça, vem apontar para Cristo Jesus, né? Essa é a palavra ao qual nós deixamos já nesse primeiro módulo, e já no segundo nós também iremos dar continuidade. Então, seja alguém que aponte para Cristo em tudo que faz. O diácono ele não é aprovado, escolhido somente pelo pastor da igreja. Primeiro que é a base de oração, de direção do Senhor para separar alguém para o diaconato, né? Mas a igreja em si já está observando aqueles que vão ser separados para o diaconato. Então, seja um exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Então, que você tome essa palavra, né, como uma base, como algo que, se precisar se consertar em determinadas áreas, se conserte, né, se acerte, para que assim seja aprovado. Então, seja um exemplo de Cristo. Que Deus te abençoe. E vamos para o segundo módulo. Aguardo você lá.